Olá, nessa segunda aula nós vamos falar sobre variáveis. Então, continuando a partir do programa da aula anterior, nós vamos fazer o seguinte: sempre vamos manter os arquivos da aula anterior para poder ter uma noção do passo a passo do aprendizado. Tá? Então, vamos criar um novo arquivo. Vamos selecionar a linguagem aqui de novo, JavaScript. E aí vamos salvar ele como variáveis.js. O nome do arquivo, a gente pode colocar qualquer nome e no final a gente sempre coloca .js porque o .js é o que determina a linguagem que nós estamos trabalhando. Então estamos trabalhando com JavaScript, então o JavaScript é .js, ok? Então nós vimos na aula anterior que nós podemos imprimir alguma coisa na tela com o comando console.log. E aí aqui dentro nós escrevemos uma mensagem, Legal. Eu posso escrever essa mensagem dentro de uma variável. Como é que faz isso? Então eu vou colocar assim, da seguinte forma. Vou colocar var. Aí eu vou escrever, eu vou dar um nome para minha variável. Então eu vou colocar aqui mensagem. Aí eu vou dizer que essa mensagem ela é igual a um determinado valor, que vai ser o valor que eu quero imprimir. Então, olá mundo. Olá mundo. E aí no final eu vou colocar ponto e vírgula. O que eu fiz aqui? Então, isso aqui é uma palavra reservada que eu vou colocar sempre que eu quiser criar uma variável. Aqui eu vou ter o nome da variável, aqui eu posso dar qualquer nome, o nome que eu quiser. E aqui eu vou ter o valor da variável, igual ao valor da variável. Então eu vou criar aqui um outro exemplo de variável. Var, vou colocar aqui mensagem 2, que é uma segunda mensagem, Tudo bem? Ok? Então aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho uma segunda variável. Tendo essas variáveis, nós podemos colocar ela aqui dentro do console.log para imprimir aquilo que está dentro dela. Então vou dar um F5 aqui, vou executar. Vou executar no Node.js. E aí ele vai aparecer aqui embaixo, olá mundo, que é o que está dentro da variável mensagem. Se eu mudar aqui agora para mensagem 2, salvar e apertar o F5, ele vai me mostrar o que está dentro da segunda variável. Legal? Então, para que serve uma variável? Ela serve para guardar um valor, para guardar um determinado valor. E por que isso é importante para a gente? É importante porque nós sempre vamos trabalhar com valores que estão armazenados. Então, dando um exemplo, trazendo um exemplo prático. Você tem a sua conta no banco que tem um saldo. Esse saldo, o valor desse saldo, ele está guardado em uma variável. Então, vamos criar aqui um exemplo de uma variável que tenha o saldo. E aí vamos colocar aqui que a gente tem lá R$10.000 de saldo. E se a gente quiser imprimir esses R$10.000 de saldo, então eu vou dar o console.log aqui da variável saldo. Então tá ali, ele imprimiu console.log da mensagem 2, tudo bem. E aí o console.log do saldo, aqui está o saldo. Então as variáveis elas vão armazenar um valor. Se eu alterar esse valor aqui para 5, de novo, vou executar e aí ele vai exibir aqui o valor 5. E quais são os valores mais básicos que a gente pode armazenar? Então a gente já sabe que a gente pode armazenar uma mensagem. Essa mensagem ela precisa estar sempre entre aspas duplas. A gente já sabe que a gente pode armazenar um número. Esse número ele poderia estar em aspas duplas. Só que existe o tipo de variável que é numérico, que é dessa forma aqui, que é onde eu digito um número, var número.
E existe a variável texto, que na verdade isso aqui se chama string, né? Nós vamos conhecer essa variável texto como uma string, que é uma cadeia de caracteres, tá? Aqui ela vai ser do tipo número ou numérico. E existe um outro tipo chamado verdadeiro e falso, verdade, que pode receber o valor true, pode ser minúsculo aqui, né? Ou falso, que vai ser false. Então esse tipo aqui ele é conhecido como booleano. Você não precisa gravar isso aqui agora, tá? Mas é bom que você tenha salvo isso no seu computador, né? Digite isso que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, o número aqui, ó, ele também é conhecido como inteiro, né? Inteiro. Então nós vamos ter string, nós vamos ter inteiros e nós vamos ter booleano quando for verdade e quando for falso. Então salve essas nomenclaturas para que você possa consultar no futuro, porque a gente vai estar falando assim, cria uma variável do tipo inteiro, né? Então vai ser desse tipo aqui. Agora cria uma variável do tipo string, então vai ser desse tipo aqui, né? Entre aspas. Agora cria uma variável booleana, então a booleana ela sempre vai ser ou true ou false, ou verdade, né? Ou ele é verdadeiro, na verdade sim, verdadeiro, ou ele é falso, né? Ou ele é true ou ele é falso. Esses são os tipos mais básicos, né? Nós podemos imprimir todos eles, né? Então vamos colocar aqui o verdadeiro também, verdadeiro aqui também, vamos ver o que ele vai imprimir, ok? Então agora que você já sabe criar uma variável, crie algumas variáveis e imprima elas na tela para você praticar também. E é isso, até a próxima aula.